Você já pensou no movimento que vem acontecendo ultimamente, nos últimos anos até, de todo mundo falando de espiritualidade, te dando definições sobre espiritualidade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas, antes, você pode já começando a botar o dedinho aí na inscrição, se inscrever, deixar um like lá no final se você gostar. Se você não gostar, pode deixar um dislike, mas deixa um comentário dizendo por que você não gostou e compartilha com as pessoas se você achar que valeu a pena o que a gente vai conversar aqui agora. Aguarda a vinheta que a gente já vai começar. Quando a gente pensa em espiritualidade, nós podemos ter dezenas de conceitos e algumas tentativas de definições. Eu me debrucei sobre esse tema durante 20 anos e de uma maneira muito diferente, porque sendo eu médico, cirurgião, cancerologista, esse é um assunto que não permeia muito a nossa formação, especialmente os da minha época e até os de hoje também. Não se fala, ouve-se falar, mas não se fala muito, nem se coloca muito isso em termos práticos. Eu fiz um movimento de implementar esse tipo de assistência na unidade hospitalar que eu lidei a vida inteira e criamos um método absolutamente inovador de abordar essa questão. Mas continuávamos na perspectiva de imaginar espiritualidade como sentido de vida, enfim, peraí. É muito complexo isso. Então, numa reflexão maior, eu penso, espiritualidade tem a ver com o quê? Com espírito. E aí se abre uma porta para a gente conversar. Se nós estamos falando de espírito, eu primeiro preciso perguntar a mim mesmo e você perguntar a você o que é que você entende como espírito. Se você entende o ser humano como um composto de matéria e alma, você tem uma visão unificando alma e espírito. Se você entende o ser humano como uma composição de matéria, alma e espírito, você está colocando esse ser humano tripartido numa constituição material, numa constituição de consciência, que é o que eu chamo de alma, e numa condição de energia pura, que eu chamo de espírito. É esse espírito que, na minha concepção, e aí vocês têm aí a oportunidade de compartilhar os seus conceitos, de comentar aí os seus conceitos, de como que vocês veem a questão desse módulo energético que nos é infundido no momento da nossa vida, no momento da nossa concepção, e que, na minha maneira de ver, ele tem uma saudade imensa da sua origem, que, na minha maneira de ver também, é Deus, é aquele indivíduo supremo que eu particularmente chamo de Deus. Então, esta saudade imensa que essa fagulha energética, que eu chamo de espírito, tem da sua origem, ela nos força a caminhar por uma trajetória de retorno a esse processo original, a esse ponto original. E isso sim eu chamo de espiritualidade. Espiritualidade é o caminho que o seu espírito, saudoso da sua origem, percorre para voltar para a origem. Se você quiser aprofundar nesse assunto, aqui no primeiro comentário fixado, a gente tem oportunidades de materiais extraordinários para se aprofundar nessa ideia de retornar à sua origem, mas entendendo que o processo de retornar à sua origem vai acontecer de qualquer maneira.
O que você pode fazer por si, pela sua opção de livre-arbítrio, é escolher por quais caminhos você quer fazer esse retorno. E olha, que não tem nada a ver com religião. Elas podem até caminhar juntas, mas elas não são imprescindíveis uma à outra. Você pode caminhar o caminho da espiritualidade do retorno sem praticar nenhuma religião. Se tiver uma religião e você praticar e ela for saudável, pode te ajudar mais facilmente. Então, vamos retornar para a origem? Você gostou da conversa? Se gostou, dá o seu like, comente mesmo aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda. Compartilhe com outras pessoas para que essas outras pessoas também possam interagir conosco. A finalidade de nós estarmos aqui não é eu ficar falando sem parar, é a gente fazer trocas. E também não deixe de ativar o sininho de notificações e nos seguir nas outras mídias, tá bom?